Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Aos corações aflitos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que estejais, aonde quer que eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa do Senhor. Dá-me graça para transmitir o teu recado e também graça aos meus irmãos para recebê-lo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Essas palavras de Jesus foram ditas num contexto muito difícil, em uma fase muito tensa do ministério de Jesus. Ele está chegando ao fim do seu ministério terreno e ele já vislumbra diante de si aquilo que experimentaria, ou seja, ele iria passar pelo martírio, ele haveria de passar pelo sofrimento, ele haveria de encarar a cruz. Algumas circunstâncias eram bem desfavoráveis para Jesus e seus discípulos. Por exemplo, os poderosos, religiosos e também políticos já tramavam a morte de Jesus. Se você volta para o capítulo 13, versículo 21, Jesus diz: um de vós há de me trair. Judas havia se corrompido, havia se vendido por 30 moedas, irmãos. Olha o quanto ele cobrou para trair Jesus, o preço de um escravo vil. O preço de um escravo, vou usar uma expressão bem popular, ruim de serviço, 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus, traiu Jesus por esse preço. Essa atitude de Judas leva Jesus ali, no capítulo 13, na mesa da ceia, não a mesa como nós temos no Ocidente, essa mesa alta com cadeiras, mas uma mesa que quase chegava ao chão. As pessoas sentavam literalmente em cima do calcanhar, elas dobravam os joelhos e sentavam em cima do calcanhar e comiam. Aquele momento, Jesus molha um bocado de pão no vinho e diz: aquele a quem eu entregar esse pão molhado é esse que me trai. E ele dá esse pão a Judas. Veja como esse volume de tensão, essa temperatura de tensão cresce. Agora os discípulos ficam assustados, porque não imaginavam que Judas haveria de trair o Salvador. Pedro foi avisado, capítulo 13, essa parte de Judas, verso 27, mas capítulo 13, 36 a 38, Pedro faz juras de lealdade, de amor, de fidelidade a Jesus. Pedro diz que vai de alguma forma seguir a Jesus por onde Jesus for. E nós sabemos que Pedro não fez isso. Diante da prisão de Jesus, Pedro foge. Lá, à noite, na casa de Caifás, o sumo sacerdote, Pedro nega Jesus friamente. E Jesus, nesse texto, o adverte, dizendo que antes que o galo cantasse, 3 vezes, Pedro negaria. E isso, de fato, acontece. Pedro fraqueja. Pedro não honra as palavras que diz e, por medo, nega a Jesus. E por que não dizer trai
a Jesus, porque isso é uma forma de traição. Veja que o cenário é um cenário difícil, é um cenário duro, é um cenário tenso, e é no meio desta tensão que Jesus diz aos seus discípulos o que lemos, o texto de João, capítulo 14, a partir do verso 1. E junto com estas palavras, Jesus traz a nós orientações, conselhos, indicações importantes para a nossa vida. Porque, irmãos, neste mundo, você não percebe, há uma tensão. Há uma tensão política, há uma tensão religiosa, há uma tensão social. As pessoas vivem essa atmosfera de tensão no mundo. Mesmo os países superdesenvolvidos, até os países subdesenvolvidos, essa tensão está no ar, porque, de fato, irmãos, nós temos vivido tempos trabalhosos, dias muito difíceis, estressantes, cheios de pressão, pressões dentro da família, muitas vezes, pressões no ambiente de trabalho, pressões da sociedade, mudanças de paradigmas, de modelos. A sociedade está mudando numa velocidade assustadora e, infelizmente, irmãos, está mudando para pior. Quando imaginamos que vimos coisas terríveis acontecer, somos surpreendidos, tomados de assalto por coisas ainda piores que vão acontecendo. E é para nós também que Jesus nos dá esses conselhos e orientações. Em primeiro lugar, Jesus diz a mim e a você: guarde o seu coração. Vigie o seu coração. Preste atenção ao seu coração. Coração na Bíblia não é necessariamente o músculo bombeador de sangue. Coração na Bíblia é a alma da gente. Coração na Bíblia é aquela parte interior da gente, imaterial, que todos nós temos e que lida com sentimentos, que lida com emoções. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não permita que o seu coração estremeça, não permita que o seu coração tema, não permita que o seu espírito se turbe. É como um mar movido pelo vento e que vai ficando cada vez mais instável. Não permita que o seu coração se turbe. Vigie as suas emoções. Porque, irmãos, as nossas emoções frequentemente nos enganam. Muita gente movida por emoção toma decisões equivocadas. Movida por emoção fala o que não devia falar. Movido por emoção, irmãos, se deixa levar por certos sentimentos e alguns deles até destrutivos. Alguns que vão prejudicar outras pessoas além da própria pessoa. Vigie o seu coração. Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que você deve prestar atenção, guarde o seu coração. Seja muito atento às emoções dentro de si. Larry Crabb é um autor que eu gosto muito, e ele diz em um dos seus livros: ordenar que se guarde um coração é quase como dar a um policial a tarefa de vigiar um prisioneiro invisível. Devemos, de fato, atentar para as nossas emoções. Agostinho de Hipona disse que a mente pode controlar o corpo, mas a mente não pode controlar a mente. O coração não pode controlar o coração. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração.
Há mecanismos em Cristo para que o nosso coração seja guardado de se estremecer, de se amedrontar, de ser movido por emoções tóxicas e destruidoras. A Bíblia ensina que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Não confie no seu coração. Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes pensamos alguma coisa, há um impulso no nosso coração, e se nos deixamos levar, quase sempre, irmãos, este impulso é enganoso. A geração atual, a geração da atualidade, o espírito que rege os dias em que vivemos, é muito movido pela precipitação. É muito movido, irmãos, por essa coisa de que toma atitudes sem pensar, sem questionar, sem meditar, sem pesar consequências. As pessoas são inconsequentes à natureza desse tempo presente. A verdade quase sempre é defendida na base das emoções. Quase sempre é assim. Quase sempre é defendida na base do achismo, da sensação, da intuição. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Não, mas a Bíblia diz. Não, mas que absurdo isso. E como é que a pessoa vai ficar coitadinha? Mas não nos interessa, irmãos, ser movidos pelo nosso coração ou pelo nosso sentimento. Nós temos que ser movidos pela palavra de Deus. É o que Deus diz. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Irmãos, particularmente, eu sinto, acho e penso muita coisa. Mas o apóstolo Paulo disse que ele submetia o que ele pensava, o que ele sentia, ele tornava cativo essas coisas ao senhorio de Cristo. O que se diz é, você tem que fazer o que o seu coração pede. Você tem que ser feliz. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer Deus feliz. Que a nossa alegria e felicidade está em fazer o nosso Deus feliz, em alegrar o coração do nosso Deus. E o que alegra o coração do nosso Deus, irmãos, é fazer o que agrada a Ele, é obedecê-lo. As emoções são frágeis para definir o que é certo e o que é errado. Então Jesus diz, não se guie pelas suas emoções, vigie o seu coração. Vai haver mais pressão, vai haver mais tribulação, vocês vão ser perseguidos, mas não permitam que essas coisas, elas turbem o coração de vocês. Por isso que nós vemos na Bíblia, irmãos, situações assim que são extraordinárias. Aí nós vemos um Paulo e Silas na cadeia, de madrugada, citando versículos da Bíblia e cantando hinos a Deus. Presos por fidelidade a Deus e ainda assim glorificando a Deus na prisão. Isso não é uma atitude de alguém que é movido por emoções, por sentimentos, de alguém que é movido pela pressão. Mas os vemos ali glorificando a Deus, porque eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa, sabiam que estavam agradando a Deus. Não se deixe levar pelas aparências, pelas circunstâncias. Vigie o seu coração. Guarde o seu coração. E ponha sua mente para pensar em coisas que estão baseadas na palavra de Deus, fundamentadas na palavra de Deus. Quer dizer que o crente não deve sentir? Quer dizer que o crente não tem suas emoções? Claro que sim, são seres humanos. Mas tudo isso
tem que ser submetido ao senhorio de Cristo. Mas não só Jesus disse, guarde o seu coração. Jesus também nos aconselhou, fortaleça o seu coração. Porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós fortalecemos o nosso coração, impedimos que o nosso coração se turbe quando a nossa fé é canalizada para Deus. Quando, irmãos, a nossa atenção é voltada para Cristo. Então o coração ganha uma outra dimensão de compreensão e interpretação do que acontece na vida. Agora, não é apenas ter fé, é ter fé da maneira certa. A fé da maneira certa não é a fé que tenta manipular. Senhor, eu sou teu filho. Isso é uma maneira de tentar manipular a Deus. Senhor, veja as injustiças que eu estou sofrendo. Não, essa fé é uma fé que não tenta manipular, não tenta dizer a Deus o que Ele tem que fazer, é uma fé que apenas e tão somente confia. E diz, eu não entendo, eu não sei, eu não compreendo, eu não faço ideia, eu não entendo por quê, mas eu confio no Senhor. Isso é pôr o coração em Deus, crer em Deus é isso, é confiar e seguir. É confiar e de manhã cedo sair para trabalhar, apesar da tempestade. É confiar e sair para procurar um emprego. É confiar e sair para ter aquela conversa tensa. É confiar e sair para resolver aquela situação. Credes em Deus, crede também em mim. A fé na Bíblia não é subjetiva. Eu não creio do meu jeito. Eu não creio da maneira como eu acho. A gente vê muito isso, não é? Jogadores que vão entrar em campo e fazem o sinal da cruz, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com futebol. Outros que fazem as suas orações, é interessante, o time de lá faz a oração, o time de cá faz a oração para o mesmo Deus e o jogo não termina empatado, um ganha, geralmente um ganha. A fé não é subjetiva, olha, se eu fizer desse jeito, Deus vai me abençoar. A fé é objetiva. É saber quem é o nosso Deus, é saber o que agrada ao nosso Deus, e é colocar toda a nossa confiança naquele Deus. Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe como vai resolver. E se a resposta não chegar, nós continuamos confiando em Deus. Não recuamos, nós continuamos. Na perspectiva bíblica, qual tipo de fé Deus deseja ver em nós? Não é essa fé subjetiva, mas é essa fé objetiva, essa fé que tem como único alvo a pessoa de Deus e o seu Cristo. Crede em Deus, crede também em mim. Não se deixe levar pelas emoções, mas se deixe levar pelas suas convicções. Jesus tentou corrigir Pedro, capítulo 13, 36 a 38. Ele disse, para onde o Senhor vai? Me responda. Jesus disse, para onde eu vou, você não pode ir agora. Segue-me. Mas depois me seguirás. Você não pode me seguir agora, mas vai me seguir depois. E Pedro diz, por que não posso seguir-te? Verso 37. Não posso te seguir agora, por ti darei a minha vida. É alguém, irmãos, mergulhado, emocionalmente tomado. E Jesus diz no verso 38, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto tu não me tiveres negado 3 vezes. Pedro negaria Jesus porque a sua fé
A sua fé era subjetiva. Eu dou conta. Eu consigo. Eu não vou te negar. Eu vou te seguir para onde o Senhor for. Deixa comigo. Mas se Pedro tivesse posto a sua confiança de fato em Jesus, e não na sua condição e capacidade de superar aquela situação de pressão, a história certamente seria diferente. Como foi diferente com Paulo, no meio de um naufrágio. Você imagina o que é, gente? Pessoas ficarem vários dias sem ver sol, sem ver lua, uma tempestade grandiosa no meio do mar Mediterrâneo, os marinheiros aliviando o peso da embarcação, jogaram todo o peso morto fora, jogaram o alimento fora num segundo momento, tiraram o mastro da embarcação, jogaram fora, porque havia o risco grande do navio ir a pique e morrerem todos. Arrancaram o leme da embarcação, jogaram fora. E no meio daquele desespero, um navio de desesperados, mais de 200 homens, desesperados na embarcação, o apóstolo Paulo se levanta. Ele diz: não temam, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me disse que ninguém aqui vai morrer. Todos aqui vão sobreviver. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Então, me creiam, ninguém vai morrer aqui. E esse tipo de estabilidade, irmãos, em nossos dias, ela está ficando rara. De crentes que, em vez de se desesperar, oram. Dos crentes que, em vez de murmurar, dobram seus joelhos para falar com Deus. Esse tipo de estabilidade é possível, porque Deus não deixou de ser Deus. E Deus não deixou de visitar o seu povo. Esta palavra é uma palavra para o seu coração. Essa história, essa situação, essa pessoa que está roubando a sua paz, turbando o seu coração, você precisa dobrar os seus joelhos e mostrar que você crê em Deus, que você crê em Jesus, e que essa situação, esse problema, essa pessoa não é e não são maiores do que o Deus a quem você serve. Dobre os seus joelhos, cheio de convicção, ponha a sua fé no Senhor, clame a Ele, derrame o seu coração. A Bíblia assim nos diz, ela assim nos chama. Salmo 37, verso 5, sabemos de cor, precisamos praticar mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. O rei Ezequias olhou para Deus e, apesar da ameaça dos inimigos que viriam contra eles, Ezequias disse: apesar de tudo isso, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Credes em Deus, crede também em mim. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que não mente, irmãos, que os dias haverão de ser piores. E essa tensão que paira no ar haverá de aumentar. Essa é a realidade que a Bíblia nos diz. Eu gostaria que fosse diferente? Sim, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de chegar para vocês aqui e dizer: gente, a Bíblia diz que tudo vai melhorar, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os homens irão de mal a pior. A Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar no mundo. A Bíblia diz que o amor de muita gente vai esfriar. A palavra de Deus diz isso. Mas permanecerá de pé e estável aquele que crer em Deus e crer em Jesus. Por isso,
Em nome de Jesus, fortaleça seu coração. E fortaleça com fé. E fé em Deus. E fé em Jesus. Mas para terminar, Jesus não só diz, guarde o seu coração, fortaleça o seu coração, mas Jesus também diz, abasteça o seu coração. O verso 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas como não é assim, vou preparar-vos lugar. E essa palavra é uma palavra de esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando mais novo, eu imaginava esse texto assim, um bairro enorme, cheio de casas muito bonitas, ruas pavimentadas, e os salvos morando ali. E lá no fim de uma daquelas ruas, um palácio enorme, onde Cristo, o Senhor Deus e o Espírito Santo viviam. Essa era a imagem infantil que eu tinha de João capítulo 14, verso 2. Mas depois de grande, observando o texto, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, são muitas moradas em uma casa só. É como, e eu estou dizendo apenas isso, irmãos, como uma ilustração, porque eu sei que o céu é muito mais do que isso. Mas é como se nós tivéssemos uma grande mansão com muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Isso tudo vai passar. E na casa de meu pai há muitas moradas. É para lá que eu vou preparar esse lugar. E Jesus diz depois, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas a violência no mundo está grande. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas como tem gente adoecendo com câncer, não? Como tem gente morrendo do coração? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Mas quando a gente pensa que o Brasil vai, o Brasil não vai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas eu vou dizer, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez. E eu vou levar vocês comigo. Para onde quer que eu estiver, vocês estejam também. Entende isso? Isso tudo vai passar. A vida é um sopro, a vida é um vapor, e a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Você está sofrendo, não se turbe, não turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mantenham seus olhos em Deus, creiam em Cristo, Ele é o seu Salvador, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, nos diz a palavra de Deus. Antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Confie no Senhor, Deus sabe o que é melhor para você, Deus cuida de você, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Por que ficar afligido? Por que ficar angustiado? Por que ficar abatido quanto ao presente, quanto ao passado, quanto ao futuro? Por que não se turbe o vosso coração? Crede em Deus, crede também em mim. Eu fui preparar um lugar para você e um dia eu vou voltar para te levar. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não espero nada além disso, irmãos. Até lá eu quero trabalhar e me desgastar pelo reino de Deus. Eu não espero melhora.
mas eu sei que na piora, Deus vai estar comigo. Jesus estará comigo. O Espírito Santo vai me fortalecer. O Espírito Santo vai me ajudar, vai iluminar. Billy Graham, o maior pregador do século XX, disse: eu estou apenas viajando por este mundo. Meu lugar não é aqui. Não existe outro caminho e nenhum outro atalho. Filipe disse para Jesus: nós não sabemos aonde o Senhor vai. Nós não sabemos qual é o caminho. É o capítulo 14. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho. E talvez haja pessoas aqui que não têm essa fé, e não têm essa esperança. Eu já vi tanta gente falar isso para mim, gente que não conhece esse Deus vivo. Eu me lembro, o primeiro velório que eu preguei na minha vida, eu era um jovem pastor de 23 anos de idade. O irmão Adélcio estava sendo velado naquela tarde no cemitério Curuçá, lá em Santo André. E nós fizemos o culto, e os irmãos cantaram. A irmã Maria Boé, sua esposa, consolada no Senhor. Ela chorava, mas ela consolava as filhas, as 3 filhas. E eu preguei naquela tarde. E terminou o culto. Quase que o corpo estava prestes a ser levado para a sepultura. Uma senhora se aproximou de mim em lágrimas. E ela disse assim: eu nunca vi uma coisa assim. Eu nunca vi no velório de uma pessoa as pessoas cantarem da maneira como elas cantaram. Eu quero saber, me diga o segredo. Me diga, eu quero saber. E eu disse: o segredo é Cristo. Eu falei de Jesus no cemitério, naquele lugar de morte para aquela mulher. Naquela tarde, ela entregou a vida ao Senhor da vida. Ela converteu-se a Jesus. Ela teve a sua vida transformada. Eu me lembro de um culto de oração no lar. Era um núcleo de oração no lar. Nós tínhamos vários naquela igreja. Funcionavam toda terça-feira, das 20 às 21 horas, em vários lugares ao mesmo tempo, em várias casas, nos bairros circunvizinhos à igreja, no mesmo horário. E cada irmão foi fazendo o seu pedido. Naquela noite havia uma senhora ali, ela era mãe da dona da casa, Dona Maria Ramos. E os irmãos foram fazendo os pedidos para a gente orar. Quando chegou na hora da Dona Maria, ela em lágrimas disse assim: o meu pedido é que eu quero ter essa alegria que vocês têm. Naquele momento, irmãos, o culto de oração acabou. Eu puxei a cadeira, fui bem para frente dela, os irmãos ficaram ali em atitude de oração, e eu expus o plano da salvação para aquela mulher. A senhora quer ter essa alegria? Primeiro, reconheça que a senhora não é perfeita. Reconheça que a senhora é pecadora como eu. E ela disse: sim, eu reconheço. Segundo, reconheça que Cristo veio ao mundo para dar a vida dele pela senhora. Que aquele sacrifício na cruz é suficiente para perdoar esses pecados da senhora e lhe tornar uma filha de Deus. E a senhora ter os seus pecados perdoados, a certeza da vida eterna. Ela diz: eu creio no sacrifício de Cristo. E eu disse: agora a senhora precisa orar, confessando Jesus como seu Salvador. A senhora pode repetir o que eu disser? De coração a senhora repete? Sim. E eu disse: então ore. Senhor, eu reconheço que sou pecadora. Eu reconheço que Cristo veio ao mundo morrer por mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me a alegria da tua salvação. Irmãos, aquela mulher tornou-se a mulher mais feliz da igreja. Ela era uma pernambucana desse tamanho, já está no céu. Ela me via, ela vinha correndo e ela disse: deixa eu lhe dar um cheiro. Era assim que ela falava: deixa eu lhe dar um cheiro. E ela me abraçava, ela pequenininha, ela dava o cheiro aqui. Irmã Maria Ramos é uma das mulheres mais alegres que eu conheci na minha vida, depois que Jesus entrou na vida dela. Jesus é o único caminho.
Talvez tenha alguém aqui que não conhece esse Jesus. Pois não se turbe o seu coração. Crê em Deus, crê em Jesus. Entregue sua vida a Jesus hoje. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, é só o nome de Jesus. E ele diz no versículo 3 do capítulo 14 de João: e vos receberei para mim mesmo. Haverá um dia, irmãos, em que eu vou voar para encontrar meu Senhor nos ares. Oh, como seria bom se fosse agora. Como seria bom que se fosse já. Max Lucado é um autor que eu gosto muito. E falando de Jesus, ele diz, ele tem a visão certa. Ele viu a pátria. Ele tem as orientações certas. Ele sabe o caminho. Mas, acima de tudo, ele é a pessoa certa. Porque ele é o nosso Deus. Ele é o Salvador. Quem conhece a selva melhor do que aquele que a fez? E quem conhece as armadilhas do caminho melhor do que aquele que o percorreu? Jesus sabe tudo. E ele pode nos guiar, porque ele é o caminho. E o caminho que conduz à salvação. E você já tomou essa decisão ao lado de Jesus? Você já teve esse dia do grande encontro da sua vida? Esse dia quando a sua vida foi transformada? Eu tive, e muitos aqui tiveram esse encontro. A nossa vida foi transformada quando Jesus entrou, não é verdade? Nossa vida foi transformada. Essa alegria que excede todo entendimento ganhou o nosso coração. Por isso, na hora das angústias, das tribulações, na hora dos estremecimentos, diante das hecatombes, diante dos desastres que acontecem em nossa vida, nós dobramos os joelhos, porque cremos em Deus e cremos em Jesus. Nós colocamos a nossa alma, o nosso coração nas mãos de Jesus e recebemos em troca a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez para vós, para que assim aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome de Jesus, nosso maravilhoso Salvador. Você podia orar comigo agora? Eu não sei em que circunstâncias você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Está temeroso? Está angustiado? Está preocupado? Você tem perdido o sono? Recentemente? Você tem visto o chão abrir-se debaixo dos seus pés? Você perdeu a confiança? Você está descrente quanto ao presente, ao futuro? Creia em Deus. Creia também em Jesus. Porque mesmo que esse problema não passe aqui, ele vai passar um dia. Porque na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Louvado seja Deus. Será que há algum crente em Jesus? Ele sabe, pastor, hoje eu estou renovando a minha fé no Senhor. Estou correndo para Deus, crendo em Deus, crendo também em Jesus. Amém, 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 amém. Na galeria tem gente assim, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Será que no coral há pessoas assim? Louvado seja Deus. É isso mesmo. Esse é o exercício diário do crente. Crer em Deus, crer também em Jesus. É abastecer o seu coração de esperança. Deus abençoe. Há mais alguém crente assim? Agora alguém aqui que ainda não conhece Jesus.
ainda não teve um encontro com Jesus, não conhece esse Deus da Bíblia que transforma a vida das pessoas, mas diz hoje à noite: pastor, eu estou pondo a minha fé em Deus, eu estou pondo a minha fé em Jesus, eu estou entregando minha vida a Jesus agora. Tem alguém assim? Levante sua mão. Eu entendi a mensagem, eu preciso entregar minha vida a Jesus, ore por mim. Alguém assim? Faça um sinal. Levante sua mão, só para eu saber quem é você. Nós vamos orar por você. Tem alguém assim? Eu estou agora crendo em Deus e crendo em Jesus. Eu estou entregando minha vida a Cristo. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu por mim. E eu estou agora entregando minha vida a Cristo. Alguém assim? Levante sua mão, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Coloque-se de pé. Nós vamos cantar o hino agora. Enquanto estivermos cantando, você precisa de oração? Você precisa da graça de Deus? Nós vamos cantar o hino. Enquanto estivermos cantando, você pode sair do seu lugar. Eu vou orar por você. Se você não é crente em Jesus, mas Deus tocou no seu coração, venha à frente. Nós vamos orar por você também. Se você precisa da graça de Deus, não fique aí. Venha. Nós vamos orar por você enquanto cantamos.